Bem-vindos! Estamos ao vivo para mais uma live e hoje a gente vai bater um papo sobre frutas secas. Muitos de vocês têm dúvidas sobre armazenamento, sobre conservação, sobre como utilizar. Então a gente vai conversar bastante sobre algumas frutas secas e outras que vocês venham a me falar aí durante a nossa live. A ideia é bater um papo gostoso, descontraído. A Marjorie vai estar atenta às perguntas para ir me passando aí as perguntas de vocês. E a gente vai por um guia definitivo aí, para ajudar vocês a não perderem mais frutas secas, porque são caras, né? Vocês acham fruta seca cara? Gente, pistache é uma pequena fortuna, né? Quem que compra pistache aí já caiu para trás com o preço do pistache? Eu separei aqui para vocês algumas que eu tinha aqui no ateliê hoje, tá? Que são nozes, avelã, pistache, damasco. É uma pena que eu não tinha amêndoa, ou pelo menos eu não encontrei. Enfim, são as que eu mais uso, tá? Também uso ameixa, também uso a amêndoa que eu falei pra vocês e também uso aqui no ateliê bastante amendoim. São mais as coisas que eu mais uso. Acho que essas são as que eu mais uso mesmo. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como trabalhar com elas e de quebra a gente vai fazer um pralinê com as frutas secas, tá bom? E aí, gente, fala pra mim, o que vocês têm de dúvida com fruta seca? Qual a dificuldade tua em relação à fruta seca? Eu preciso saber, esse comentário ele é importante para eu poder direcionar a nossa live. É claro que eu tenho bastante coisa para falar, eu preparei um roteirinho, mas eu queria ouvir de vocês, queria que a Marjorie me falasse o que o pessoal está escrevendo a respeito do que você tem de dificuldade na sua vida em relação à fruta seca. Armazenamento, mofa, você sabe guardar o pralinê ou não sabe? E aí, que dúvida você tem? Conta pra gente, Marcia. Tem alguém já que mandou alguma pergunta? Por enquanto... uma pergunta agora. O damasco, por exemplo, precisa hidratar na água? Boa pergunta. O damasco... Como armazenar também. Perfeito. O damasco, que eu tô mostrando pra vocês aqui, é o damasco turco, tá? Que é aquele damasco que ele tem... ele é mais gordinho, né? Ele tem uma gordurinha maior. É diferente do damasco azedo, tá? O damasco azedo, ele parece uma ameixa ressecada, ele fica bem fininho. O damasco azedo, ele ou damasco argentino, como também ele é conhecido, ele é bem azedo, por isso que é o nome de azedo, ele é azedo mesmo. Já o damasco turco, ele é doce, ele é bem saboroso, ele, né, é fofinho na hora de morder e tudo mais. Às vezes acontece de vir uns mais ressecado no meio, aí, enfim, vai do damasco. O que acontece? Para fazer docinho, eu não hidrato, tá? Porque o meu aqui, ele vem bem fofinho, eu só abro o recheio com o meu doce, enfim, ensino isso dentro do método Doces Inesquecíveis, mas não é segredo nenhum. Agora, para fazer uma calda, por exemplo, de damasco, fazer uma geleia de damasco para rechear docinho, inclusive, aí eu hidrato. Aí eu coloco ele na água, cubro com água, aí deixo ferver até ele ficar macio, até eu afundar o garfo com facilidade. E aí eu deixo ele absorver um pouquinho da água, processo ele no processador de alimentos e uso, tá? Diga, Mar. A pergunta é, pistache e avelã precisa torrar para usar? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá. Seu fornecedor de frutas secas vende para todo o Brasil? Meu fornecedor vende para todo o Brasil. Ele mudou de nome antes da pandemia, tá? Eu acho que não foi por conta da pandemia que ele mudou de nome. O nome era DAMAP. D-A-M-A-P. Agora eu não sei. Não sei mesmo, porque eu lembro que quando eles estavam em fase de mudança, a gente passou por uns perrengues, assim, eles não entregavam a tempo, aí logo depois mudou a nota fiscal, mudou o nome, mudou o vendedor, enfim, aí eu não cuidei disso, quem cuida, na verdade, é a Analise que trabalha comigo no financeiro. Às vezes a Analise tá online, se ela tiver, Analise, se tiver online, manda o nome da empresa, que agora realmente eu não me lembro. Mas eu mando vir de São Paulo, então ele é um distribuidor nacional e pra gente compensa muito. Pra você ter uma ideia, o pistache aqui em Curitiba tá na faixa... Gente, eu tô falando preços tudo antes da pandemia, tá? Eu não sei o preço agora, porque agora subiu muito tudo, né? Mas estava o pistache aqui em Curitiba 180, 170 o quilo e eu pagava 75 e 90 o quilo.
Era bem mais barato. Então compensava bastante comprar com esse distribuidor que entrega para o Brasil todo. Como armazenar a pasta de damasco que a Vera ensinou? A pasta de damasco que eu ensino, a gente coloca num potinho como esse, com tampinha. Eu etiqueto, aqui cabe meio quilo mais ou menos nesse pote que eu tô na minha mão, tá? Eu peso, etiqueto, coloco a validade, põe a tampa, né, claro, e aí põe no freezer. Até 6 meses a menos de 18 graus, tá? Dura bem. Eu uso para recheio de bolo. Eu sempre, quando eu faço, eu já faço assim, bastante. Já faço um panelão para aproveitar, né, o trabalho. A gente já congela potinhos de 500 gramas, tá? Você tem receitas de docinhos de tâmaras? Olha, eu pretendo ensinar alguma coisa com tâmara para vocês, tá na minha previsão. Não vai ser agora, nessa leva de lives não entrou a tâmara. A tâmara é uma coisa que não é tão conhecida, há um preconceito grande porque ela é feia, né? A tâmara, ela parece uma pequena baratinha. Ela é feia mesmo, tá? Mas ela é muito gostosa. A tâmara combina com cítricos, como por exemplo morango com tâmara fica maravilhoso. Também combina com doce de ovos. Então você pode fazer uma combinação assim que fica maravilhoso. Mas eu hoje ainda não tenho previsão de gravar nada com tâmara, muito embora eu ache muito gostoso, tá? Esse gourmet comentou: tô feliz ver esse final de semana, fechei 2 casamentos. Olha, esse gourmet, minha inesquecível, fechou 2 casamentos esse final de semana, parabéns, tô muito feliz. E você acha que foi por culpa do curso? Conta aí pra gente, tá? Gente, vamos começar falando então um pouquinho sobre as frutas secas. Tá? Primeira pergunta que fizeram ali pra Marjorie foi se precisa torrar a amêndoa, se precisa torrar o pistache, se precisa torrar avelã, o que precisa torrar, o que não precisa torrar. Vamos primeiro falar sobre isso, que eu acho que isso é o básico, é importante. Mas antes até de eu falar sobre isso, deixa eu dizer pra vocês o seguinte: antes de qualquer coisa, como conserva a fruta seca, tá? O damasco você não precisa conservar na geladeira, a não ser que você já processe ele, faça uma geleia, aí eu congelo, mas o damasco mesmo ele já é seco, ele deve ficar armazenado a temperatura ambiente. Então a gente tem hoje, eu compro, por exemplo, dessa empresa que manda de São Paulo, quando eu compro caixas de 5 quilos ou 10 quilos, até nem sei, é grande a caixa, a gente abre a caixa, a gente tem um latão. Latão mesmo, de lata mesmo, só que é de plástico, na verdade. Sabe aquelas balde de 25 quilos de margarina? A gente não compra aquelas margarina grande, mas a gente consegue uns baldes assim, meio na clandestinidade. E a gente lava bem, a gente higieniza bem, e a gente usa aqueles baldes que eles fecham bem, sabe? E aí a gente usa eles na cozinha para guardar tanto o coco, quando a gente abre, coco seco, quanto o damasco. Então a gente deixa guardadinho ali, abre, usa o que precisa, fecha bem fechado, dá super certo, eles lacram bem e fica bem protegido. Eu não tiro do próprio pacote que ele vem, então do pacotão que ele vem, do jeito que vem, a gente coloca dentro e mantém ali dentro do próprio pacote, só não na caixa de papelão, porque caixa de papelão você não pode armazenar aí no teu espaço, né? Não pode, então tem que tirar da caixa original, mas o saco original eu mantenho. As outras frutas, todas as outras frutas, gente, você armazena na geladeira. Sério mesmo, tá? É uma coisa que eu demorei muito tempo para descobrir e fez toda a diferença na armazenação das minhas frutas secas. A noz, especialmente noz, as mais oleaginosas, nozes, amêndoa, avelã não tanto, faz também, mas principalmente as nozes e a amêndoa e outras frutas secas que a gente não usa com tanta frequência, castanha também, elas chegavam a ficar com gosto meio, a gente chama de gosto de ranço, eu não sei que gosto que vocês chamam, aquele gosto que parece cera de ouvido, sei lá o que parece aquele gosto, é ruim. Aqui tem uma pergunta que fala sobre isso. Como evitar que as nozes e castanhas do Pará fiquem com sabor oxidado. Oxidado, ranço. É ruim. É um gosto ruim. Então a geladeira foi uma coisa que eu descobri depois de anos sofrendo com isso, tá? Inclusive, você pode até congelar. Olha só que interessante. Eu não uso tanto pistache no ateliê, porque o pistache é mais caro e toda a minha precificação eu faço com o preço de mercado do pistache em Curitiba. Então, por mais que eu consiga pagar às vezes 80, 90 o quilo, porque eu compro de um fornecedor de fora que me manda, eu calculo minha ficha técnica, eu faço com o preço que eu encontro na minha cidade. Porque se um dia o meu fornecedor não me entregar, aonde que eu vou ter que comprar?
na minha cidade. E as minhas noivas fecham comigo às vezes 8 meses antes, 10 meses antes. Então a gente tem que ter essa visão também, né? Porque de repente meu fornecedor vai à falência, de repente meu fornecedor não entrega, e são coisas que podem acontecer. Então, eu faço a minha conta em cima do preço daqui. Só que o meu fornecedor, ele vende mínimo de 10 quilos, se eu não me engano, ou 5 quilos. Acho que é 10 a Marjorie tá falando ali. Então, é bastante. Para usar 10 quilos de pistache, eu tenho que vender, sei lá, 1000 pistaches. E eu não tenho tanta demanda. Às vezes eu tenho um casamento que pega pistache, daí a pouco eu levo mais, sei lá, 2 meses, 1 mês para ter outro casamento que tenha pistache, porque as noivas acabam escolhendo outros sabores, até porque nem sempre eu tenho pistache na degustação, então muitas não conhecem, ou não sabem, né, por que é mais caro, acabam não investindo. Então, beleza. Como esse é um doce que eu demoro para usar, e eu tenho geladeiras no ateliê, eu devo ter 4 ou 5 geladeiras aqui no ateliê. Só que a gente tem um uso para essas geladeiras, né? Elas servem para fazer chocolate, elas servem para armazenar bolo, então elas têm um uso. Então eu não posso deixar a minha geladeira como estoque de fruta seca. Então o que a gente faz quando a gente precisa comprar uma quantidade maior para pagar um preço melhor, porque compensa, porque é muito mais barato, não é um pouco mais barato, né? Quase metade do preço. Então, o que eu faço? Eu congelo. Aí a gente faz pacotinhos de 500 gramas de pistache, põe no saquinho desses saquinhos próprios para freezer, né? Para micro-ondas, para freezer, enfim. Põe uma etiqueta com a data que foi congelado, passa um plástico filme bem passado e põe no freezer. Hoje meu freezer tá lotado de pistache, tá lotado de farinha de amêndoa, acho que tem também avelã no meu freezer. Então a gente faz esses pacotinhos e congela para que tenha uma durabilidade maior. Na geladeira, ele dura de 3 a 6 meses tranquilamente, sem ficar esse gosto oxidado que a colega falou, que eu nem sabia que o nome correto era oxidado, tá? Ou o gosto de ranço, que a gente sempre brincou aqui, porque a gente fala muito na linguagem da confeiteira de casa. Como eu falei pra vocês, eu não sou chefe formada, eu sou chefe formada na vida, né? Então a gente sempre falava, ficou com gosto de ranço, tá com gosto ruim, tem que jogar fora. E aí parou de acontecer isso quando a gente começou a armazenar na geladeira. Só que como eu uso a minha geladeira para muitas coisas, eu não posso ter um estoque de frutas secas na minha geladeira. Então eu sempre tenho lá meio quilo de cada uma, né? E o resto fica no freezer e eu vou tirando conforme eu preciso. A única que nunca vai pro freezer, porque a gente usa muito, são as nozes. As nozes a gente nunca precisou congelar ela. E quando ela vem lá de São Paulo, enfim, da loja que eu compro, elas vêm a vácuo. Então, por exemplo, eu tô com uma caixa fechada de nozes ali que tem, acho que é 12,5 kg. Tá fechada, porque eu comprei um pouquinho antes de começar esse período pandêmico aí que estamos vivendo, e eu comprei ela e tá ali, eu não abri, né? Então ela tá ali, enquanto eu não abrir, eu não preciso congelar, porque ela tá bem conservada. Depois de aberta, a validade cai, e aí o processo é esse: geladeira, pacotinhos que você vai usar, ou o freezer. Diga, Mar. O amendoim também pode congelar e colocar na geladeira? Pode. Todas as frutas secas, assim, que são as oleaginosas, pode, tá? Coco também pode. É só o damasco que eu não coloco, porque não tem necessidade, tá? Agora, o que eu preciso torrar, o que eu não preciso torrar? As nozes e o pistache, eles já vêm torrado, tá? De fábrica. Tipo, eles são... se você for procurar na internet, é nozes secas torradas. Eles não ficam divulgando tanto, porque é esse o processo, ela é assim, vida que segue, tá? Mesma coisa o pistache. Quando você compra o pistache, mesmo que ele esteja com aquela casquinha do pistache, se você for no Google procurar, você vai encontrar pistache torrado, com casca, torrado sem casca, enfim, tá? É muito importante só que seja sem sal, tá, gente? Pelo amor de Deus, senão daí não tem receita que dê certo, de doce pelo menos não, né? Então você tem que só tomar esse cuidado, mas ela já vem torrada, então tirar a casca e usar, né? Simplesmente é mais fácil. Agora, quando a gente trabalha com as frutas secas, como a avelã, ela nem sempre vem torrada, inclusive normalmente não vem, nem a amêndoa, nem a avelã, a gente vai falar delas. Diga, Mar. No congelador dura quanto tempo? E qual é o processo para descongelar as oleaginosas? Freezer 6 meses, tá? Menos 18 graus. Até mais dura, tá, gente? Eu coloco 6 meses, mas assim, dura até ano.
porque elas duram muito mesmo. Agora, congeladorzinho de geladeira sempre é mais complicado. Sempre joga metade para menos do tempo, porque abre muito, né? E não tem a mesma temperatura que tem um freezer. O freezer é outra temperatura, é outra qualidade aí de temperatura, né? Gente, em relação a avelã e a amêndoa e o amendoim, eu acho que depende do amendoim, é bom você dar uma olhada na embalagem. Eles não vêm necessariamente torrados, tá? Pode ser que venham. Por exemplo, esse daqui, ó, a Pregel me mandou, tá? Avelã tostada inteira. Ela já me mandou tostada. Então, não que não exista avelã tostada. Oi? Aqui, ó, tá? Não que não exista avelã tostada, tá? Existe. Peraí que tá longe da câmera ali, deixa eu ajudar o pessoal ver isso, tá? Essa aqui já é tostada, o Pregel já entrega tostada. Mas normalmente, quando você compra a granel, ela não vem tostada. E ela vem assim, ó, vou pegar uma aqui que não saiu a pele. Ela vem assim, bem pretinha, tá vendo? Ela vem com uma pelezinha. Então, eu preciso tirar essa pelezinha, eu preciso tostar essa avelã. Como que eu tosto uma avelã? Eu pego uma forma de bolo, coloco as avelãs dentro, 1 quilo, o que eu comprar, né? Levo pro forno quente, e vou acompanhando, tá? Não tem assim, vai levar 20 minutos, vai levar meia hora, mais ou menos meia hora, 40 minutos. Só que você não pode colocar a forma lá dentro do forno e esquecer da vida. Você vai olhando a cada uns 10 minutos, você pega uma escumadeira, enfim, uma espátula, dá sempre uma mexida nela. Você vai sentir que depois de um certo período de tempo, vai começar a subir um cheiro pela tua cozinha, aquele cheiro clássico de Ferrero Rocher, né? Aquele cheiro de avelã, de Nutella. É esse cheiro que a avelã tem que exalar. Se ela não exalar esse cheiro, senão ela não soltou os óleos essenciais dela. E ela, portanto, não está torrada o suficiente. Quando ela exala esse cheiro, aí você pode vir com a tua mão, deve estar quente o forno, então toma cuidado, ou pode tirar um pouquinho fora dela, uma colherada de avelã fora. E aí você vai fazer esse movimento aqui com a tua mão, tá? Quando você fizer esse movimento com a tua mão, olha lá aqui, ó, eu tinha deixado uma com pele, olha só o que acontece com a pele, ó. Dá pra ver lá? Aqui, mais pra cima aqui. Isso. Mostra o pessoal desse tá? Ó lá. Tá? Quando eu faço esse movimento numa avelã tostada, a pele se solta. Então aí eu tenho a avelã, ela fica peladinha, né? E aí ela fica mais bonita para fazer o doce. É obrigatório tirar a pele do doce para fazer o doce? Não, mas o doce fica muito mais bonito, tá? Então é importante. Por exemplo, já se você tostar ou comprar tostada uma castanha, você não vai conseguir nesse processo tirar. A castanha é diferente. A castanha, quando a gente quer depenar ela, a gente vai com a faquinha, um bisturizinho, uma faca bem afiadinha e raspa mesmo uma por uma. Gente, a gente fez isso muito na nossa vida, eu e minha mãe. Eu me lembro muito da gente nos nossos primeiros anos da empresa, sentada em volta da mesa assistindo Sessão da Tarde, no começo da semana, tipo segunda, e lá raspando as castanhas com a faca. Porque o resultado final do doce é muito mais bonito do que a castanha com aquela casquinha. É muito fininha, não dá gosto, não atrapalha no doce, mas ela visualmente deixa o doce mais escuro. Hoje em dia eu não faço mais, por falta de tempo. Então, quando eu tinha tempo, eu fazia. Agora eu não tenho tempo, agora vai com a pele mesmo. No caso da avelã, a gente não tem coragem. Então, o que a gente faz? A gente torra tudo, aí a gente tem uma... É tipo aquelas peneiras grandes, assim. Pra que serve aquelas peneiras? Sei lá, parece peneira de garimpo. A gente comprou uma vez aquelas peneiras, e aí a gente joga em cima da peneira a avelã, e a gente chacoalha, em cima do jardim mesmo, sabe? Que daí toda aquela pele vai caindo por debaixo da peneira, e a grande maioria delas já saem. Só que daí fica algumas no meio com casca, como tem aqui. Eu chamo de casca, mas não é casca, tá, gente? É uma pelezinha. Então, por exemplo, lá no meio fica algumas com a pelezinha.
Aí vai pra panela desse jeito mesmo, tá? Então a gente não fica tomando cuidado de que 100% delas estejam sem a pelezinha, mas assim já dá um resultado bem legal. Peneira de pedreiro, Raquel falou. Peneira de pedreiro, beleza. Então é essas aí que a gente usa, tá? Que daí a gente chacoalha, 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 ajuda bastante. No caso da castanha, não adianta fazer isso, não vai sair, é só com a faquinha mesmo. Aí dá um pouco mais de trabalho, aí você avalia se vale a pena ou não fazer isso. A castanha do Pará tem que tostar também? Então, a castanha do Pará, dá uma olhada na embalagem se ela vem tostada ou não, tá? Eu acho que a maioria vem, eu tô na dúvida. A gente não usa tanto castanha do Pará aqui, tá? No meu cardápio hoje não tem nada de castanha do Pará, inclusive já faz uns anos que não tem. Então, de vez em quando eu trago pras lives e tudo, mas eu não estou lembrada, tem que dar uma olhadinha na embalagem. Em relação às nozes, você vai encontrar... nas nozes e na castanha também, tá? Você vai encontrar qualidades de nozes. Essa aqui que eu tô usando é a noz chilena, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui é uma meia noz chilena. Acho que eu tenho uma inteira, uma quase inteira aqui, ó, tá? Ela tem a opção de ser mariposa, que é essa daqui que tá quase... Só quebrou a pontinha ali, mas ela fica inteirona. E quando a gente corta no meio, ela fica meia noz chilena, né? Que é essa daqui, ó, tá? Deixa eu mostrar lá no Insta. Ok? A noz chilena é o que eu gosto em termos de sabor, é o que tem mais fácil acesso aqui no sul. Eu não sei como é Brasil afora, mas aqui é mais fácil da gente encontrar a noz chilena do que a noz pecan, por exemplo. A noz pecan aqui não se encontra com tanta facilidade. Tem sabores cada uma distintos, as duas são uma delícia, mas todos os meus doces, camafeu de nozes, envelope de nozes, sempre que tiver noz, estrogonofe de nozes, é sempre essa daqui que eu tô usando, tá? Quando você vai comprar, você encontra ela quartilhos, quartos, metade e inteira, tá? Eu sempre compro ela em quartos ou metades, tá? Nunca compro quartilhos, que quartilhos pode ser também quebradas, tá? Não compro porque ela vem o resto das nozes, às vezes em sujeira no meio. Então, assim, quanto mais inteira ela for, mais selecionada ela é. Então, quando eu compro lá do meu fornecedor que me manda em quantidade, eu compro um pouco da mariposa e compro a resto em quartos. Que daí ela vem picadinha, mas ela não vem tão mal selecionada para fazer as massas, para triturar no processador, enfim, ela acaba sendo uma opção interessante. Agora, se eu compro ela em mariposa, tudo fica muito caro. Porque eu não lembro o preço agora, então vou chutar valores aqui. Mas, por exemplo, um quartos de nozes você vai pagar lá 70 o quilo, enquanto a mariposa você vai pagar 130, 140, ela é bem mais cara, tá? Mas ela é muito mais bonita. Ela é ideal para decoração, então eu sempre compro em menor quantidade, só para colocar em cima do camafeu, para finalizar o doce, enfim, daí com esse objetivo aí, tá? A noz pecan eu nunca usei, tá? Então eu não posso te dizer assim, essa cuida assim assado, porque não é uma noz que encontra habitualmente aqui, assim como a noz, aquela redondinha, como é que é o nome daquela noz redondinha? Me deu um branco. Alguém já fala aí pra gente, me deu um branco. Essa também a gente quase não usa, apesar de ser maravilhosa, o sabor dela é incrível, mas a gente praticamente não usa porque é muito difícil encontrar aqui. E quando encontra, muitas vezes já vem com esse gosto oxidado, né? Que é o gosto pra mim de ranço, porque ela é uma noz que tem uma perecibilidade muito grande. As pessoas estão curiosas quanto ao seu fornecedor. Depois você vê o nome. Tá, vou tentar. Eu mando pra vocês no Stories. Vou ver se amanhã eu lembro de perguntar pra Annalise. Se alguém me lembrar, se algum inesquecível me lembrar amanhã. Aí eu ponho também pros meus alunos lá na tabela de alunos, mas eu posto nos Stories. Eles só vendem CNPJ, tá? Então, sem CNPJ nem adianta e só em quantidade. A gente sempre faz pedido mínimo. Você sabe quanto que é o pedido mínimo lá, Mar? R$600, acho? Não, era mais. Era acho mais. Uns 2 mil. Uns R$2.000 de pedido mínimo, tá? Então tem que ter bastante uso pra compensar, tá, gente? Mas A nozes que você falou é macadâmia. Macadâmia, claro. Não tava me vindo o nome, fala tanto nome aqui. Macadâmia é incrível. Experimenta fazer um doce de macadâmia. Gente, é muito bom, mas é muito caro. E normalmente elas vêm, às vezes até no freezer elas vêm, porque elas realmente não são fáceis de encontrar, pelo menos aqui. Não sei como é Brasil afora, mas eu acho que a macadâmia é importada. A pecan, não tenho certeza, a pecan. O pessoal encontra a pecan fácil aí, Mar? Veja lá. Pecan.
E aí, sobre castanha, gente, eu tava falando da castanha do Pará, tá? A castanha de caju, que a castanha do Pará é aquela compridinha, e a castanha do caju é aquela que é do cabinho do caju, né? Aquela castanha normalmente já vem torrada, tá? E ela também é maravilhosa, fazer qualquer coisa de castanha do caju. Ai, eu amo castanha do caju salgada. Lá em casa, quando dá, eu vou lá e compro um meio quilo e sempre tenho lá o Igor ama castanha de caju torrada e salgada. Posso guardar as nozes trituradas na geladeira? Por quanto tempo? Já falei sobre isso. Volta na live depois pra assistir, mas só pra não te deixar sem resposta, até uns 6 meses bem embaladinho, tá? Então aí a gente falou das nozes, a gente falou das dicas da avelã, pistache a gente falou também, né, que você vai encontrar ele, normalmente a gente pensa assim, vou comprar o pistache com casca que ele é mais barato, e de fato ele é bem mais barato, só que você paga pela casca, então eu sou a favor de comprar ele já descascado, tá, apesar de ser mais caro, é a mesma coisa que você falar assim, vou comprar camarão sujo versus camarão limpo, o camarão limpo é bem mais caro, então vou comprar o camarão sujo, aí você vai comprar, às vezes vai tirar tudo do camarão, cabeça, tudo, quando você vê, você pagou até mais caro, né? Sem contar o trabalho que você teve. Então, eu penso muito nisso, em praticidade no dia a dia de produção. Perguntas, vamos ver, manda a galera aí, porque agora eu falei o que eu queria. Enquanto eu falo aí, gente, eu vou colocar aqui para esquentar um açúcar. Eu tava com o pote aqui. Eu vou fazer um pralinê para ensinar vocês, tá? Um pralinézinho simples. Com uma xícara de açúcar, vou fazer até de olho aqui, não vou nem medir essa xícara, vou fazer com colher de casa mesmo, tá? Você vai ligar a panela, cadê minha colher? Você vai ligar a panela, vai colocar para esquentar, opa, caiu uma casquinha aqui dentro, isso. A gente vai fazer um caramelo, tá? Então eu vou colocar primeiro uma colher só de açúcar, vou esperar esse açúcar começar a derreter, né? Nem foi uma colher. Quando ele derreter eu coloco o restante, eu vou colocar mais ou menos uma xícara. E aí depois que ele virar um caramelo eu vou acrescentar nele as nossas frutas secas, né? De olhômetro mesmo, não sabe de medida nem nada assim, mas mais ou menos meia xícara para uma xícara de açúcar, tá? E aí a gente vai misturar e fazer o pralinézinho aqui. Dica. A pralinê pode guardar quanto tempo na geladeira? Pralinê, gente, fora da geladeira dura 24 horas ou até menos, dependendo da umidade do clima. Na geladeira dura meses. Eu acabei de pegar um pralinê ali na geladeira, que eu vi ali, deve estar ali já faz uns 2 meses. Provei um pouquinho antes da live, tá crocante, perfeito. Só que o segredo dele é guardar num saco grosso. Qual o saco que eu uso? O próprio saco do açúcar. Então, o próprio saco que veio o açúcar, né? A gente sempre dá uma limpada e guarda. E aí dentro do próprio saco do açúcar, que é um sacão grosso, forte, ele é ótimo para guardar pralinê na geladeira, tá? O pessoal tá pedindo pra desativar os comentários, mas... Gente, é só açúcar parado na panela. Eu prefiro que vocês comentem pra gente poder ir conversando. Não tem nada ali. Eu coloquei uma colher de açúcar, assim que ele começar a derreter, vou colocar 2, 3, 4, até 6, que é pra fazer mais ou menos uma xícara, tá? Como congelar o camafeu de nozes? Quanto tempo dura e como descongelar? Pode congelar, não tem problema, mas não é o ideal por causa do fondant. Dá certo? Dá. Mas assim, não é uma coisa que, meu Deus, como é legal congelar o camafeu de nozes, tá? Você tem que tomar muito cuidado com a umidade. Como que você faz? Você congela ele, põe numa caixa, embala bem com plástico filme. Antes de pôr, na verdade, você põe papel toalha embaixo, papel toalha em cima. Aí você fecha a caixa, embala bem com plástico filme, aí você não deixa um espacinho de ar, nada, põe no freezer, tira um dia antes, tá? Então, aí dá certo, tá bom? Ó, aqui o nosso açúcar já tá derretendo, ó. Eu vou cuidando dele pra não queimar e vou colocar mais açúcar também. A Valkyria aqui no YouTube comentou que a macadâmia é cultivada na cidade de Dois Córregos, São Paulo. Olha, eu não sabia. Então, deve ter fácil acesso aí. Eu não sabia mesmo, gente. Eu nunca fui atrás de descobrir de onde era a macadâmia, mas que é muito boa, Mas aqui é difícil. Muita gente já me pediu para colocar doce de macadâmia no cardápio e se tornou inviável. Não tem como, porque você coloca, daí na outra semana já não encontra, daí não tem jeito, né, gente? Ó, então aqui eu vou cuidar só pra não queimar, vou mexendinho aqui até derreter tudo. Derreteu tudo, tá pronto, tá? É bem simples mesmo.
Eu tô fazendo bem pouquinho também da receita, porque é só pra mostrar pra vocês como faz, tá? Só a massa do camafeu pode congelar? Pode, daí é só embalar bem também num saquinho, desses próprios pra freezer e descongelar. Tira, põe na geladeira na véspera e aí usa, bem tranquilo também, tá? O problema do camafeu é o fondant, porque às vezes você congela errado, o negócio vira uma... Nossa, vira uma meleca, assim, ele fica todo molhado, daí é ruim, né? Daí você não consegue reutilizar. Ó, derreteu meu açúcar, gente, é super difícil fazer um pralinê, tá? Sei que vocês estão chocados com a dificuldade. Ó, só vou tirar esse aqui, ficou um pouquinho na espátula. Isso. Ó, derreteu todo o açúcar. Vou desligar aqui a panela, vou colocar um pouquinho de cada fruta. Vou colocar um pouco do pistache, ó, um pouquinho das nozes, um pouquinho da avelã, ó. E aí a gente mistura tudo e aí nós somos felizes com um pralinê delicioso. Gente, e é uma delícia, gente. Dá vontade de cair de boca aqui. Ó. Tá? Aí esse pralinê aqui você pode fazer só de nozes, só de pistache, só de castanha, não tem problema, tá? Aí eu coloco ele em cima de um tapete de silicone. Se você não tiver, não usa papel manteiga não, você pode pegar uma mesa assim de granito que você tem, alguma coisa assim, untar bem com margarina ou com gordura vegetal, tá? Para que ela descolhe, ou com óleo também de cozinha, não tem problema, porque senão ele não descola depois. E aí é só esperar ele esfriar. Aí você pode triturar no processador de alimentos e fazer uma farofa, né, que fica maravilhoso, ou quebrar com o martelo, claro que não direto com o martelo, você põe um pano por cima, alguma coisa, põe um plástico e depois o pano, né, que senão o pano vai grudar no açúcar. Para que ele fique pedaços mais grossos, se você quiser, você pode usar para colocar em docinho, você pode usar para rechear bolo, tipo, fica incrível mesmo, ou para comer puro também, que é uma alegria também, é bom demais. Pode guardar em pote de vidro o pralinê na geladeira? Olha, eu guardo em saco, como eu te falei, tá? Nunca testei guardar em pote de vidro, não posso te dizer se funciona. No saco eu sei que funciona, no pote de vidro tem que testar. Também assim, não pega, vai fazer a receita, pega um pouquinho, põe no pote de vidro e testa, né? Teste é assim, você não precisa pôr a receita inteira, você faz no pacote que eu te ensinei, tira um pouquinho de lado e põe no pote de vidro. Aí você descobre, né, Mar? Teste é assim, gente, a gente testa. Qual doce você indicaria para usar ele? Brigadeiro? Brigadeiro não é muito legal, eu uso mais uma casquinha de chocolate, tipo, eu já até fiz, tá lá no YouTube, uma casquinha de... Ai, brigadeiro brulê com pralinê de castanha, maravilhoso, tá? Tá lá no YouTube pra vocês assistirem se quiserem ver lá. É uma casquinha, eu quebro ele e jogo por cima. Você pode fazer uma casquinha de brigadeiro, mas pra rechear assim enrolado ele não é muito legal. Até porque isso daqui fica uma agulha, né? Você vai, assim, se você quebrar ele pode cortar tua mão, porque ele fica, é açúcar, né? Açúcar é vidro, né? Açúcar é como um vidro mesmo. Então, assim, ele tá bem quente, né? Eu coloquei aqui no tapete de silicone e eu não posso, não podem ver, vou puxar pra cá. E eu não posso abrir ele, mexer nele, não posso enfiar minha mão ali enquanto ele não estiver duro, tá? Porque se eu fizer isso com ele do jeito que ele tá aqui, eu me queimo inteira. Então agora dali eu vou deixar ele até ele firmar mais ou menos uns 15 minutos, às vezes mais, às vezes menos, depende do calor da temperatura aí, da onde você está. Mas você não me põe a mão lá, porque tua mão vai ficar só o osso, assim, você vai deixar o dedo lá e vai sair o osso. Não é bem assim, tá? Mas é perigoso, queima e dói. Bem, onde encontra aqueles plásticos de micro-ondas que você embala as massas dos doces? Casa de embalagem. É plástico de micro-ondas? Não, é saco para micro-ondas. Você pede, quero saquinho para colocar as coisas no micro-ondas. É saco para micro-ondas. Aí a gente compra desses. Casa de Perguntas, galera, perguntas. Manda coração para o pessoal divulgar. Vocês estão gostando da live? Eu fiz uma live diferente hoje. Tô sempre tentando fazer umas coisas diferentes aí para vocês. Fala para mim se foi útil, se aprendeu alguma coisa, já comenta aí para eu saber se vale a pena investir nesse estilo de live aí pra gente. Quantas pessoas estão ao vivo, Mar?
158 no Instagram, 37 no YouTube. A tampa aqui ficou torta, tô tentando arrumar. Quando encaixa errado, né? Daí não... O pessoal está gostando sim da live. Ai, que bom, que bom. É importante que seja útil para vocês e que vocês possam utilizar essas informações de alguma forma, né? Para mim isso é muito relevante. Deixa eu pôr pra cá. Ó, e tá molinho ainda, tá vendo? Enquanto ele tá molinho, eu não posso enfiar minha mão ali dentro, porque eu vou me queimar. Então, leva um tempo mesmo. Quando eu coloco, porque aqui eu nunca fiz essa bancada aqui, né? Mas quando eu faço na cozinha lá, a gente põe em cima da pedra de mármore, no silpá mesmo, nossa, rapidinho, assim, 10 minutinhos ele já tá seco, tá? Vê, dá pra comprar pistache sem aquela casca dura que arrebenta os dedos? Sim, eu compro assim mesmo. Ó, esse daqui que eu tô usando, eu ganhei da Pregel também, tá? Na verdade, esse aqui específico é o que eu comprei do meu fornecedor. Tava no freezer aqui. Mas esse aqui eu ganhei da Pregel, ó. Pistache torrado já vem picadinho, ó. Sem casca, tá? Ai, é muito bom, né? Cheiro de pistache é muito bom. Tá fora da geladeira, porque eu vou usar em breve, então... Mas se quiser garantir que esteja muito calor, muita oscilação de temperatura, muita umidade, pode deixar na geladeira. Não tem problema. O que fazer para não amargar quando está no processo da panela? Não pode queimar o açúcar, tem que tomar cuidado. Então, assim, muita gente diz, não pode mexer o açúcar, mas pode, não tem problema, porque é só açúcar, não é uma calda específica para alguma coisa. Então, você vem cuidandinho, fogo baixo, médio, baixo, e vem cuidando. Queimou o açúcar, amargou, fica horrível, tá? Então, é importante que o açúcar não amargue. Ó, agora já tá começando a firmar. Mas ele ainda tá bem... Ainda tá um pouquinho mole, mas ele já começa até a descolar do meu tapete. Vamos ver se vai dar tempo de tirar ele daqui ao longo da live, mas acho que sim. Só cuida pra não se queimar, gente, porque esse açúcar aqui, ele queima mesmo, tá? Ainda o pessoal tá perguntando se você já respondeu, você precisa torrar, como é que gente, ela, então... tudo que eu já respondi tá na live, você volta, assiste depois pra ficar salva, tá? Pra não ficar chato pra quem tá desde o começo. É bem importante isso. É até um respeito com quem chegou desde o começo. O que for rapidinho eu posso responder, não tem problema. Mas são coisas que eu demorei um pouquinho mais explicando e acho que vale a pena vocês assistirem, sabe? Porque vai ter todas as informações lá. Só relembrando então para vocês, nozes você encontra de várias qualidades, procure sempre avaliar o que é o melhor dentro do teu custo-benefício, por conta de custo, mas evite comprar as nozes quebradas ou quartilhos, que são nozes muito picadinhas e que normalmente não vêm com uma qualidade tão boa. Damasco, eu uso o damasco turco, que não é tão azedo, mas o damasco azedo serve para geleia, só que ele é azedo, então nem todo mundo gosta. Ameixa, sempre compro sem caroço e tâmara também, tá? Facilita muito a minha vida, porque, né? Coco, eu prefiro queimar o meu coco do que comprar o coco queimado. Eu acho o coco que eu queimo mais bonito, mas tá tudo bem comprar o coco queimado, se você quiser um coco queimado. Que mais que a gente pode falar de frutas, galera? Me ajudem aí. Ó, agora já tá, ó, quase descolando aqui do meu tapete, já firmando, ó. Dá pra ver lá que tá descolando? Só que tá bem quente ainda, só de pegar aqui no tapete eu tô sentindo, mas ó, tá? Então agora ele tá já quase lá. Tá indo. Suelen tá perguntando, eu coloco o pralinê na geladeira para esfriar mais rápido. O que você me diz? Pode, não tem problema, Suelen, tá? Tanto que você pode armazenar ele na geladeira depois, não tem problema nenhum. Aqui eu não vou pôr, porque minha geladeira tá cheia e depois porque a gente tá aqui batendo um papo gostoso e tal. Mas eu não ponho, na verdade, mentira. Eu coloco sempre na pedra, em cima do tapete de silicone e vou fazer outra coisa, daí na meia hora eu volto e guardo. Tipo, eu não fico cuidando dele, né? Eu tô cuidando dele aqui porque eu tô no vídeo, mas eu deixo feito e agora partiu pra próxima coisa. É a vida que segue, né? Não dá pra você ficar parada na produção da tua cozinha. E receitas que levam farinha de nozes ou amêndoas, você compra a farinha ou tritura? Farinha de amêndoa eu prefiro comprar, especialmente assim no caso de macarrão, por exemplo. Se você fizer a tua farinha, ela não vai ficar tão boa quanto a farinha comprada.
porque você vai ter que processar muito ela no processador. A gente até fez uma vez que precisava muito. Eu não falei como é que faz para tirar a pele da amêndoa. Vou falar, isso é importante para vocês saberem. E então dá um pouco mais de trabalho. Então eu prefiro comprar a farinha. Quando é nozes, eu mesma trituro no processador. Então, para fazer camafeu, por exemplo, que a gente usa nozes triturado ou a farinha, a gente mesmo tritura e a gente mesmo faz. Em relação à farinha de amendoim, é tão pouca diferença de preço que muitas vezes eu compro a farinha de amendoim, só para facilitar minha vida, tá? Mas pode também comprar e triturar também no processador de alimentos. Agora, amêndoa, como tirar a pele da amêndoa, tá? Você não vai torrar a amêndoa. A amêndoa faz o seguinte, você vai colocar uma água para ferver. Quando a água ferveu fervido, não é aquelas mini bolinhas, tá? Ebulição na água, você vai colocar a amêndoa por no máximo 60 segundos. A gente chama de escaldar, né? Você vai dar um susto na amêndoa. Aí você vai tirar da água, colocar numa peneira, dar um banho de água fria nela para não ficar quente, para tirar esse calor dela, e aí a pele vai se soltar sozinha. A pele vai fazer assim, pluf, pluf, a amêndoa vai ficar peladinha, uma beleza, tá? Então é bom de trabalhar assim. Dá para esfriar em um tabuleiro untado? Dá, já falei disso também. Numa pedra, um tabuleiro, enfim, dá pra ser untado com margarina, com gordura, enfim. Ó, gente, descolou, tá vendo? Firmou, ó lá. Tá morninho ainda, tá? Mas não tá mais quente a ponto de queimar a mão, tá? Ó. Isso aqui dá pra usar puro assim ou dá pra quebrar daí, né? Ainda não tá bem quebradiço, ainda tá meio um pouquinho... Tá um pouquinho quente ainda. E aí, quanto mais frio, mais crocante fica. Sobre as nozes, maravilhoso. qual a melhor e como saber se é ideal para os doces? Não tem a melhor, é o teu gosto. Eu uso a noz chilena. Como eu falei, pecan, eu já comi doce de pecan. Eu gosto mais da chilena. Mas a pecan é uma delícia. Não existe noz ruim, a macadâmia é maravilhosa. Só que são doces diferentes. Você não pode vender para o teu cliente um camafeu de noz macadâmia. Pelo menos no meu ponto de vista. É um outro doce, né? É uma outra qualidade de doce, que é muito boa. Então, você tem que ver qual é o doce que vai oferecer, né? Por exemplo, assim, tinha uma confeiteira aqui em Curitiba que ela fazia um bombom de noz macadâmia. Nossa, ela vendia super bem. Aí os clientes vinham para mim e falavam, eu vi na outra confeiteira um bombom de noz macadâmia. Eu não consegui colocar no meu cardápio, porque eu não achei um fornecedor que realmente me entregava. E aí, eu tinha um fornecedor que era instável. Não sei se vai ter. Não sei se vai ter, eu não posso falar isso pro meu cliente, né? O meu cliente tem que saber que ou tem ou não tem. Então, eu preferi não pôr no meu cardápio. Mas é muito bom também. Importante só ver se a fruta tá bonita, se tá fresca. Se tiver a chance de provar uma, é o ideal, para que não te venda um produto velho. Veja se a variedade está distante. Então, tudo isso você tem que levar em consideração na hora de comprar as frutas, para você não ter problema, né? De chegar no teu ateliê, você vai fazer o doce e já está com aquele gosto de oxidado, aquele gosto de ranço que eu falo, né? Que é um gosto ruim de fundo. Então, você não quer isso no teu doce.